Tá, gente, vocês já viram o título do vídeo, eu vou comentar aqui, o título são os melhores de 2026 até aqui, mas a ideia é falar do primeiro semestre, tá? A gente pegar ali o recorte dos primeiros 6 meses do ano, olha só que legal. Cara, eu tô muito feliz porque 2026 está sendo um ano que eu tô lendo mais. Pra vocês terem uma ideia, tá? Sei lá, são 10 quadrinhos aqui. Acho que uns 7 tem vídeo próprio no Dois Quadrinhos. Alguns foram citados nos lançamentos da semana. Tem um só que não apareceu em nenhum lugar. Mas todos eles apareceram em algum vídeo. É claro, eu não li tanto quanto eu gostaria. Tipo, isso é uma lista muito prévia, tá, galera? Porque o começo desse ano eu tava ocupado, tipo, até março, mais ou menos, lendo os melhores quadrinhos do ano passado. Isso dá muito trabalho, porque eu me dedico muito à lista de melhores do ano. E aí eu não li tanto quanto eu gostaria, mas eu li bastante. Espero que vocês tenham entendido. Ponto importante da lista que vocês vão ver agora. Ela tem critério, tá? Não é uma lista que, são os 10 melhores, mas não tem ordem, tá? A ordem é... Não tem ordem sim. Eu acho meio cagão, assim, tu fazer uma lista que tu não quer se posicionar. Não, são 10 aqui, aí vocês decidam melhor. Aqui tem critério. Vamos lá. Lembrando também que valem quadrinhos publicados no Brasil ou nos Estados Unidos. Vini, por que Estados Unidos? Porque eu só sei inglês. Aí se é para adiantar algum lançamento que saiu lá fora nesse primeiro semestre, vai ter que ser em língua inglesa. Eu vou começar com um quadrinho espanhol, que é o Moon Eaters, saiu pela Poptopia e é do Vitor Santos. Cara, isso é realmente muito bom. Pensa nisso. É uma obra que junta referência Frank Miller, principalmente Sin City, e eu amo Sin City, com Darwin Cook. Então, cara, uma junção muito legal de referências numa obra que ela consegue te divertir. Ela é sobre A gente acompanha o Tommy, ele é um ex-presidiário, né, ele acabou de sair da cadeia, e ele vai para um motel curtir com uma garota. E aí o passado do Tommy volta para assombrar o cara e eles fazem um cerco ao redor do motel. Então tem uma gangue ao redor lá do local e o casal tá preso dentro. E, cara, tu vai conhecendo a história dos personagens, aí tem flashback pra lá, pra cá, e tu vai montando. E aí tem toda essa parte né, urbana, mas também tem toda uma pitada sobrenatural. Cara, o roteiro é muito bom, o desenho é excelente, quadrinho muito bom para você ler no banheiro, no sentido de que é aquela leitura rápida, divertida, fluida, muito, muito bom, tá? Tomara que a gente tenha mais quadrinhos do Vitor publicados no Brasil. Nono lugar, As Guerras de Lucas. Esse eu acho que não surpreende muita gente, porque também tem vídeo aqui no Dois Quadrinhos. E, cara, eu me orgulho muito que o primeiro volume das Guerras de Lucas, né, lembrando que é uma publicação da Comic Zone, né, um quadrinho francês, primeiro volume, foi muito bem nos links do canal. Muita gente pegou por recomendação minha. E, cara, o volume 2 é mais legal ainda que o primeiro. Por quê? Bom, primeiro porque o foco aqui é no Império Contra-Ataca. E é o mesmo padrão de, ok, vamos propor um documentário para quem está vendo, então tu conhece toda a história da criação do Império Contra-Ataca, mas ao mesmo tempo eu sinto que esse aqui supera o volume 1, porque tem também os dramas do George Lucas. Não que no volume 1 não fosse legal ver um cara que, né, tentando fazer um blockbuster do nada, acreditando numa ideia, tudo isso é muito legal. Mas a fase de vida dele, aqui nesse volume, eu acho que é mais impactante. Tem toda uma questão envolvendo a esposa dele, a vida pessoal do George Lucas entra em conflito com a criação do filme. Então eu sinto que é uma HQ que tem um drama maior do que a primeira, sabe? Tem toda a quantidade de informações e de pesquisa do volume 1, mas com uma pitada maior de drama. Eu achei muito legal. Eu vou dar um exemplo aqui aleatório de um bastidor do filme. A questão do Boba Fett. Você sabe que originalmente, até tem aqui na contracapa, originalmente era para o design dele ser o novo design dos Stormtroopers. Só que era muito caro. E aí o George Lucas teve que abandonar a ideia de ser o padrão dos soldados do Império. E aí ele falou, pô, mas esse design tá legal, né? Vamos fazer um personagem que aí nasce o Boba Fett. Vocês têm ideia que por esse acidente surge uma série chamada Mandaloriano, baseado justamente na roupa do Boba Fett. Que loucura. Repara que o quadrinho abre com o acidente que o Mark Hamill sofre, né, no início. Sim, ele acaba criando... Você sabe dessa história, né? Ele fica com uma cicatriz. Eu amo o desenho desse quadrinho. Renaud Rocher. Eu não vou saber pronunciar o nome em francês, mas
sabe? Além do roteiro ser muito bom, é um desenho que te pega, sabe? Tu te afeiçoa muito fácil aos personagens. Vamos lá pro único quadrinho da lista, que não tem vídeo aqui no canal, que é o Desaparecimento de Mengele, que na verdade é uma HQ francesa baseada num livro. Gente, é meio estranho de falar de um quadrinho que ele... Ok, é a história do Mengele, né? O cara que era o anjo da morte do Hitler, e como ele veio se refugiar aqui na América do Sul, até, né, ele passa pela Argentina, até chegar ao ponto que ele morre no Brasil. É uma obra que tem que ter estômago para ler. Não pela... Tem momentos que a gente vê o cara se orgulhando de tudo que ele fez, sabe? Porque tu realmente consegue entrar na mente de um assassino ao longo da leitura. Tem uma parte que ele tá na Argentina e os caras chegam nele e falam, pô, tudo bem, senhor Mengele, né? Ele tem um nome, não me lembro, ele tem um nome fictício, né? Ele vem disfarçado pra cá. E aí ele fala assim, pô, muito triste esses boatos que fizeram, né? Que criaram sobre a Alemanha. Pô, lamentável, né? Aí ele olha apavorado, peraí, como assim boato? Não, de fato, eu matei essa galera, eu me orgulho dos métodos que eu criei. E aí tem uma passagem também que outro assassino do Hitler acaba aparecendo para também... Porque, na verdade, a Argentina acabou se tornando um centro de refugiados da Segunda Guerra. Cara, é realmente muito bom. Eu não esperava curtir tanto. É interessante de ver a queda do Mengele, no sentido de que, pô, na Alemanha o cara era muito bem de vida, enfim, ele tinha poder, posses, etc., aí ele tem que se refugiar na América do Sul, sustentado pela família, né, que tem uma empresa grande. E aí pô, o cara sai de, né, como eu falei, uma figura central na Alemanha pra, cara, um rato escondido no interior, numa fazenda, paranoico, e toda essa questão da cabeça do Mengele. Gente, me surpreendeu. Vamos para um quadrinho que era meio óbvio que ia entrar nessa lista, que é o Batman Padrões Sombrios. Eu cheguei a brincar lá no meu vídeo que é um conto de Batman em 2026. Vocês sabem que um conto de Batman foi um selo da Abril com histórias do personagem em começo de carreira. Então é muito legal, né, ver um Batman mais falho. A gente tá falando de um personagem que hoje em dia ele é retratado como Deus, né? Não, o Batman ele tem preparo para tudo. Então é bacana ver ele apanhando de vez em quando. E é uma obra que tem um mérito, gente, muito grande. Primeiro, ela resgata o Batman detetive, e se a gente parar para pensar, o que teve o que colocou o Batman em alta nos últimos tempos? O jogo do Batman, né, o Arkham, que é justamente, né, essa pegada Batman detetive. O próprio filme do Robert Pattinson tem essa pegada. Então o quadrinho resgata, né, essa característica. E, gente, tem um vilão que é criado aqui na história, que é o Homem-Ferida. E ele que é um vilão sensacional. Lendo a história, tu sente que tu tá acompanhando um true crime, sabe? Tem toda uma pegada mais pesada. Então é um vilão com cara de Batman, e vamos pensar que a gente está em 2026. Qual é a chance de uma HQ ter um vilão novo do Batman interessante, como acontece aqui? Aí tem também o arco do Ventríloco, que, pô, me lembra muito aquele filme, eu acho que é The Raid Redemption, que os caras têm que invadir o prédio. Enfim, é só acerto, são 2 volumes e eu tô bem ansioso pro segundo. Vamos lá, para um quadrinho. Cara, que eu acho que pouca gente deu bola, ele passou meio batido, que é Os Sacrificados, que é o quadrinho do Pombo da Panini. Eu tô aqui com o volume 2, chegou exatamente essa semana, eu comprei lá no shopping aqui perto de casa. Cara, isso foi surpreendentemente bom de ler, é uma série autoral do Rick Remender pela Image, fecha em 4 volumes, se eu não me engano o terceiro já tá em pré-venda, não, acho que não, né? Mas assim, acho que a Panini não tá levando tanto tempo quanto eu imaginava. Então, aqui a gente, por que Os Sacrificados? Aqui a gente conhece um mundo que, para manter a harmonia, os deuses exigem que a cada 20 anos as famílias entreguem uma criança para virar sacrifício. E aí o personagem principal é esse pombo, que vocês estão vendo aqui na capa, até deixa eu me lembrar o nome dele. Então, tá escrito pombo na contracapa. Mas enfim, o importante é que a gente vai acompanhar todo o processo, né, o ritual de sacrifício das crianças, né, o pombo ele é o personagem central. E mas por que é legal? Primeiro, os desenhos são no argentino Max Fiumara, um cara que já fez Hellboy. E, gente, a arte ela é sacanagem, assim, sabe? Eu não sei explicar, mas é algo sombrio e meio perturbador, sabe? Não parece algo feito por um ser humano. E a gente tá falando de uma obra que ela toca em temas que orbitam a mente humana. Vamos lá.
Tem a questão da família. O pombo, ele é leal à própria família. Só que eles elegeram o garoto para virar sacrifício. E aí, até quando vai a tua lealdade com a tua família? Ao mesmo tempo, tem toda a questão da fé, porque tem famílias que consideram, pô, isso aqui é Deus pedindo para eu entregar meu filho. Eu estou, né, é um sacrifício divino pro bem de todos, para harmonia. Então, que legal. Ou seja, tem todo um lado de uma fé cega, e aí também tem o núcleo dos deuses, que a gente vê toda a questão da tirania, né, dos poderosos abusando do poder. Cara, é sensacional. Outro quadrinho, que é meio óbvio, que é o Sala de Aula Deriva, clássico de horror, que a Devir está trazendo para o Brasil. São 6 volumes. Eu tô preocupado, porque vai acabar. O volume 5 está em pré-venda agora. E, gente, quando acabar eu vou ficar muito triste. Porque isso aqui é fenomenal. Vocês sabem que a gente acompanha um grupo de crianças que elas estão presas num... É que isso é spoiler, né? Tu não sabe exatamente o que aconteceu. Do nada, uma escola, com as crianças dentro, ela é transportada para o meio do deserto. E aí tu, leitor, vai acompanhando a destruição da infância. Gente, o Kazuo Mês, que é o pai do Jiu-Jitsu, o cara não tem pena de criança. É absurdo. Cara, nesse volume, o cara tem uma garotinha que passa por um processo, porque tu não sabe muito bem o que está acontecendo. Tá? Até o momento não tem uma explicação 100% de como as crianças foram parar lá, né, e o que causou a situação como um todo. Então, parte da graça da leitura, deixa eu ver, esse volume ele tem 300 páginas, é descobrir esse mistério. E sempre que um volume chega, cara, eu devoro esse mangá, porque ele é muito bom. Vamos falar de Marvel? Olha só, acabou de finalizar aqui no Brasil todo o arco completo, né, é um arco fechado, com início, meio e fim, do novo Capitão América. Gente, isso aqui é fenomenal, eu juro. Não é clubismo, não é porque eu sou fã da Marvel, mas, cara, tá muito bom de ler. Então, como eu falei, né, tem início, meio e fim, é uma história até legal porque, quero ler algo, sabe, um gibi muito bom do Capitão América que não me comprometa a ler, sabe, outros quadrinhos depois. Dá pra pegar esse aqui porque ele é uma aventura no passado, sabe? Então enfim, é um conto do Capitão América. Então, vocês já estão sabendo que a história se passa pós 11 de setembro, né? A cronologia da Marvel deu uma rebutada, de certa forma. Então agora o Capitão América é descongelado depois do 11 de setembro e ele acaba descobrindo que os Estados Unidos criou um outro Capitão América pro lugar dele, que é o Capitão América da Guerra ao Terror. E aí tem, assim, é um gibi que não tem nada de novidade. Gente, é o Capitão América clássico versus o Capitão América pós 11 de setembro. Então, beleza, o Steve vai descobrir que o governo não é legal, nossa, que novidade, né? Um comparativo da América idealizada do Capitão América clássico versus a Guerra ao Terror né, enfim, as atitudes dos Estados Unidos ao longo aí desse período. Tem uma passagem do Steve na Lativéria, que é, na verdade, a grande missão que eles cumprem aqui é justamente lá na terra do Doutor Destino. E aí, lógico que o Destino tá lá. E a interação do Capitão com o Victor Von Doom, cara, é de bater palma. Sabe, aquele tipo de sacada de misturar a história do mundo real com o gibi de super-herói, sabe, que a gente não vê todo dia em quadrinho da Marvel. Que é uma recomendação? Cara, pega só esses 3, lê e depois vem me agradecer. Chegamos então no pódio. Galera, ó, na verdade o único quadrinho gringo da lista. Everything Dead and Dying. Primeiro, por que eu me interessei por essa HQ? Eu amo The Walking Dead, eu sou um apaixonado. Tá, peraí, calma. Deixa eu contar a sinopse. Aqui a gente acompanha o Jack, ele é um fazendeiro, e ele vive uma vida tranquila e cuidando da sua família. Né? Ele tem o seu esposo, tem a sua linda filha, ele cuida dos animais, e a princípio tá tudo certo. Mas na verdade não. Que a gente descobre que o Jack, ele é o único sobrevivente de um apocalipse. E a família inteira dele morreu, só que ele fica ali alimentando. Tipo assim, a filha dele é um zumbi e ele alimenta a criança com carne e continua aquela situação bizarra. Aí tudo muda quando um grupo de sobreviventes acaba encontrando o nosso personagem principal. Bom, de novo, tá? Assim como Os Sacrificados, é um quadrinho que toca em temas muito humanos. A situação, na verdade, é uma grande metáfora, porque vamos pensar o seguinte: o Jack se manter ali com a filha e com o esposo
fala muito sobre a nossa dificuldade, e é óbvio que essa dificuldade existe, de lidar com uma perda. Sabe, ele não quer abandonar a família, ele precisa se, mesmo ele sabendo que não é a filha dele, não é o marido, ele precisa se manter ali, porque é a base dele, é a estrutura, ele não consegue seguir adiante. Ao mesmo tempo, é uma obra que fala de um jeito muito inteligente sobre o preconceito. Cara, tem viradas surpreendentes, é violento pra caramba, e como eu falei no começo, eu amo The Walking Dead. Então eu acho que é um quadrinho que preencheu esse vácuo né, que eu tenho de uma série que eu gosto tanto. Segundo lugar, quadrinho que também já tem vídeo no Dois Quadrinhos, que é o Carbono e Silício, quadrinho francês da QS Comics, aí de um velho conhecido aqui do canal, que é o Mathieu Bablé, que eu provavelmente pronunciei muito errado. Como eu falei lá no vídeo, é um quadrinho que ele me surpreendeu porque ele pega uma discussão muito atual, que é a nossa questão envolvendo inteligência artificial e as consequências disso, mas ele leva esse debate para outro nível, sabe? É um quadrinho que vai falar sobre o futuro da humanidade a partir do surgimento da robótica, né? O Carbono e a Silício são dois androides, e enfim, eles vão interagindo, existem as regras da robótica, existe, por exemplo, um foco na humana que criou, né, esses dois seres. Foi uma leitura que me surpreendeu, porque, gente, eu me peguei quase chorando ao longo, sabe, da história. Porque, por mais sejam inteligências artificiais, cara, quando é que um roteirista vai conseguir fazer eu me emocionar com a vida de duas máquinas? E é muito legal porque o Carbono e a Silício, eles representam duas faces de como a gente vai encarar o futuro da humanidade. Será que a gente vai para sabe, ceder ao individualismo, que, vamos ser sinceros, é muito fácil nos dias de hoje, a gente tem internet, então, sabe, tudo te predispõe a se isolar do mundo. Eu não quero falar muito mais para não estragar o final do HQ, mas é realmente sensacional. O desenho é absurdo, sabe, a forma que ele retrata. Porque o Mathieu, se vocês verem o Instagram dele, ele tem uma habilidade muito grande para desenhar cenários, cidades. Então esse caos urbano é muito bem representado aqui no Carbono e Silício. Primeiro lugar, olha aí, tá, esse era óbvio, literalmente tem um vídeo aqui no Dois Quadrinhos que é o melhor quadrinho de 2026 até então. Importante, esse vídeo aqui, ele não é um vídeo de jabá, é um vídeo sincero de um leitor falando, né, das suas leituras. Mas assim, tem links aqui embaixo, tá? Até para facilitar a tua vida. Vini, quero encontrar o Batman Padrões Sombrios, o Capitão América, o próprio Castelo dos Animais, né? Tudo tem link aqui embaixo. A gente está falando aqui de uma obra, né, que também vem da França, que ela é ousada. Cara, ela vai atualizar a obra do George Orwell, que é o Javier Dorrisson. Ele pega a Revolução dos Bichos, tanto é que começa justamente com, né, existe um castelo onde tem um touro que ele que são os porcos lá no livro clássico, né? Ele domina com mão de ferro, existe um regime autoritário e a gente vai acompanhar uma gatinha. Na verdade a gente acompanha vários animais, mas a personagem principal é uma gatinha, que é a Miss B, justamente tentando enfrentar a tirania desse touro. Se for fazer um checklist dessa HQ assim, de coisas legais, o desenho é muito bom, os personagens são interessantes, mas o principal ponto é como ele pega revoluções do mundo real e aplica em cima da obra do George Orwell. Gente, porque a ideia dos animais aqui é se revoltar contra a tirania do touro, e tudo começa a partir do falecimento da Marguerita, que pelo que eu me lembro, é um ganso no meio da história. O detalhe, então, é que os animais eles são mais fracos, tanto é que tu tem o touro e os cães, né, como a milícia, só que eles vão derrubar um regime autoritário através, por exemplo, da arte. E, gente, isso de fato aconteceu, eu não fazia a mínima ideia, mas teve uma revolução na Sérvia, na virada do século, justamente utilizando arte. E a gente vai, sabe, vendo essa aplicação dentro da história do quadrinho. Cara, eu achei fenomenal. Eu não vou falar muito mais do que isso, mas tem outras referências do mundo real e outros contextos que são muito legais, assim, até um pouco mais óbvios do que esse. Ô Vini, mas será que eu vou entender? Ô gente, tem literalmente uma introdução aqui do Javier Dorrisson, onde ele fala, né, isso que eu estou citando por exemplo, da Revolução Sérvia. O único ponto negativo, tá, isso eu comentei lá no outro vídeo, é que a Nemo, ela encolheu o quadrinho.
Então, sabe, é bastante texto, aí a fonte diminuiu. Eu consegui ler tranquilo, tá? Isso não foi um grave problema nem nada assim. Mas a gente tá falando de um baita quadrinho europeu, que seria muito legal se ele já chegasse no formato original aqui no Brasil. Mas, gente, é isso. Agora é o momento. Ó, vamos lá. Eu sei que às vezes vocês passam aqui no vídeo e não tem tanto tempo. A vida ela é corrida. Sei lá, coloca aqui o teu top 3 leituras até aqui de 2026. Não precisa ser que nem eu, né? Eu sei que eu peguei só gibis desse ano. Mas sei lá, o que tu leu de muito legal? Vou ficar muito feliz de dar um coraçãozinho no teu comentário. E é isso, tá, gente? Valeu demais por assistir. Tu clicou no like? Pô, isso ajuda bastante se puder clicar aqui embaixo, tá? Valeu.